Nesse vídeo eu vou te mostrar como operar o Candle Martelo. Eu vou te ensinar o que é, onde operar ele e principalmente os gatilhos corretos de entrada, stop e alvo. Muito bem, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Fabrício Lorenz, analista certificado de investimento. O vídeo de hoje vai ser sobre Candle Martelo, um vídeo fantástico. Eu gosto muito desse tipo de candle e eu vou te ensinar lá no final aonde eu mais gosto de operar esse cara. Pela minha experiência, ele funciona muitíssimo bem. Então, sem mais delongas, curte aqui embaixo e vamos pro conteúdo. Candle Martelo, que tem esse nome justamente por se parecer com martelo. Esse cara é um cara muito bom porque a gente consegue operar reversões de tendência. Ele vai aparecer e a gente vai operar ele depois de um mercado em baixa. Mas antes de eu te falar sobre isso, tu vai entender com profundidade isso. Eu quero que tu entenda as principais características do martelo. Repara que ele é um candle amplo. A distância entre a máxima e mínima é grande. E eu preciso que a sombra inferior tenha pelo menos 75% da amplitude do candle. Ou seja, imagina um candle que tem R$1 de distância entre máxima e mínima, 75 centavos vai ser representado por sombra inferior. Se tiver corpo, melhor que seja um corpo comprador, um corpo azul, a favor do que eu estou querendo buscar, que é a favor da compra. Mas eventualmente vai aparecer um candle vermelho também, com corpo vermelho, e tá tudo bem, só não é minha preferência. Vamos falar aqui agora sobre sombra superior. Sombra superior tem conotação de baixa. Então, quanto menos sombra superior, melhor, porque menos vendedor eu vou ter no candle. Quanto mais comprador eu vou ter no candle, melhor. Agora, presta atenção nisso aqui, cara. Eu vou aprofundar duas camadas sobre o martelo. Isso aqui pouca gente ensina, então presta atenção. Imagina que isso aqui é um gráfico de 15 minutos. Nós estamos observando um martelo no gráfico de 15 minutos. O que teve que acontecer num gráfico de 5 minutos? E esse é o pulo do gato. Se tu entender isso aqui, tu vai entender com perfeição o que é o martelo e tu vai conseguir operar ele de uma maneira muito melhor. O que teve que acontecer num gráfico menor do que o 15 minutos para nós chegarmos nesse candle aqui? Ora, em certa instância, nós tivemos que ter uma pressão de venda, né? Entrou uma pressão de venda aqui para que nós tivéssemos essa sombra inferior. Então, os vendedores tiveram que dominar a situação em algum momento. Abriu aqui, fechou aqui. Depois, nós tivemos que ter o quê? Um candle bastante comprador, frustrando toda essa galera. Olha a quantidade de compra que teve que entrar para nós estabelecermos um martelo. E depois, naturalmente, entrou mais um pouquinho de venda aqui, mas muito pouco. Repara, cara, se nós somarmos esse candle com esse candle com esse candle, esses três candles no gráfico de 5 minutos, nós vamos ter isso aqui. E olha a frustração dos vendedores que nós tivemos. Os vendedores acharam que estavam dominando a situação e no final das contas os compradores simplesmente amassaram os vendedores com uma barra gigantesca. E no final até os vendedores entraram um pouquinho, né? Mas foi muito pouco, só a ponto de deixar um pouco de sombra superior. Muitas vezes nós nem temos isso aqui e é melhor. Então no gráfico de 5 minutos nós tivemos isso. E no gráfico de 2 minutos, Lorenz, o que nós tivemos? Bom, nós tivemos então uma pressão de venda aqui, nós tivemos até uma onda, né? A gente pode desenhar uma perna de baixa aqui, enquanto posteriormente nós tivemos uma perna gigantesca de alta aqui e depois mais uma perninha de queda. Então repara que nós tivemos um pouco de venda, muita compra e um pouquinho de venda. No final das contas, gráfico de 2 minutos é igual ao gráfico de 5 minutos, que é igual a esse martelo aqui. Repara a frustração que os vendedores tiveram em relação aos compradores para a gente chegar no martelo e por isso que ele é um candle super importante de reversão de tendência, onde a gente busca compra assim que aparece esse cara. E quais tipos de martelo eu aceito? Bom, nós temos vários, né? Mas eu aceito alguns poucos. Repara que aqui eu coloquei do melhor para o pior martelo. O melhor martelo é aquele que nós temos corpo azul, corpo comprador, com bastante sombra inferior e um pouquinho de sombra superior. Também aceito se o martelo for de cor contrária, ou seja, se nós tivermos as mesmas características de sombra inferior e superior, mas for um candle de caráter de corpo vermelho, também aceito. Agora, se nós tivermos muita sombra superior, aí eu já não gosto. Eu vou dar o meio certo aqui, mas na verdade eu não opero, eu simplesmente deixo esse cara passar, às vezes até reverte, mas na maior parte do tempo eu não gosto porque ele não funciona direito. E claro, se for um candle igual a um martelo original, mas de amplitude pequena, ou seja, esse candle e esse candle tem a mesma proporção de sombra e cor, mas ele tem a distância entre máxima e mínima muito pequenininha, eu não aceito porque o martelo, além de ter essa característica de sombra inferior grande, ele precisa também ter a distância entre sombra superior e sombra inferior grande.
Então agora tu já sabe o que é o martelo. E onde a gente opera o martelo? Bom, eu quero que tu só opere o martelo dentro de tendências de alta. Então tu vai esperar o mercado chegar dentro de uma tendência de alta, estabelecer uma tendência de alta, tu vai esperar uma perna de alta e tu vai esperar o martelo chegar no topo anterior, na retração de 50% de Fibo. Se tu não sabe do que eu tô falando da retração, vou deixar um card aqui em cima para te saber exatamente sobre Fibonacci, tá? Topo anterior, 50% de Fibo e a média móvel de 21 períodos. Eu quero que tu opere os martelos nesses 3 pontos. Assim que aparecer o cara aqui, ó, tu vai operar ele com o seguinte gatilho: entrada na superação da máxima desse martelo. Se a máxima estiver em 19,80, entrada 19,81, stop um tique abaixo da mínima do martelo e tu vai colocar um alvo de 2 vezes a amplitude do risco. Se aqui eu tenho um risco de 80 centavos, tu vai buscar um alvo de R$1,60. De novo, martelo em cima de 3 pontos, topo anterior, retração de 50% de Fibonacci e média móvel aritmética de 21 períodos. Na confluência desses 3 pontos é um sinal fantástico, opera esse cara aqui. Vamos por exemplo? Repara que aqui a gente tem um mini índice em tendência de alta no gráfico de 5 minutos. É tudo que a gente quer, cara. Aparece o martelo, a gente coloca uma compra na superação da máxima, stop abaixo da mínima, alvo de 2 vezes o risco projetado para cima e acabou. Trade finalizado, não tem segredo. Retração de Fibonacci, média móvel de 21 e topo anterior, tudo o que a gente gosta.